A terça-feira do Galo será de reapresentação do elenco para o início dos preparativos para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro e uma maratona de jogos que virá pela frente após essa parada de data FIFA. E o grande desafio do técnico Barba Domingues junto ao elenco do Galo é conseguir melhorar o desempenho fora de casa. O Atlético até aqui é o único time da Série A que não pontuou como visitante. E se a gente ampliar essa situação para os anos de 2024 e 2025, foram até aqui 42 jogos, são 24 derrotas e apenas 7 vitórias. É um problema real que o Atlético precisa resolver, se quiser, lógico, disputar primeira parte de tabela, uma vaga à Copa Libertadores da América, que é o objetivo neste Campeonato Brasileiro. O técnico atleticano vai ter o maior período dele para ajustar a equipe desde quando chegou. O próximo jogo será no dia 2 de abril, na outra quinta-feira, contra a Chapecoense, fora de casa, no interior de Santa Catarina. O período importante para Lianco, o zagueiro Vitor Hugo, que se recupera de uma lesão muscular na panturrilha, e o Alexander, que já está liberado. São jogadores que poderão ficar disponíveis para a sequência de jogos que vem por aí. Por outro lado, os jogadores que estão servindo seleções em data FIFA, muito possivelmente, não vão chegar a tempo de enfrentar a Chapecoense. Eu explico por quê. Eles estão disputando os jogos amistosos e o último vai ser na terça-feira, que antecede ao jogo, 2 dias antes, e estão longe, distante do Brasil. Os atletas do Equador e do Paraguai estão na Europa. O Guiné do Cissé em Marrocos, na África, e o Chile do Ivan Roman fazendo amistosos na Oceania, na Nova Zelândia. O Santos teve a estreia do Cuca ontem, né? O Cuca esteve em Belo Horizonte. Eu vou mandar um recado aqui pro Cuca. Eu falei de manhã, vou falar agora à tarde de novo. Ô Cuca, tinha uns caras aqui no Atlético que você gostava tanto, leva. Um deles tá lá, Gabriel Menino. Não, mas Cuca adorava o Gabriel Menino. Criticava. E agora ele reencontrou. Tem outros, criticava. Olha agora aqui, o que ele deve ter ficado feliz quando ele chegou no Santos, abriu a porta e viu o Rony. É, porque o Cuca deu 3 cambalhotas. Eu falei que se batesse 87 mil, eu ia passar uma informação aqui. E é realmente uma informação. E o que vai acontecer? Se você for perguntar isso lá no Atlético, vão negar para você. E aí eu estou falando dos colegas de imprensa, obviamente. Vão negar, vão falar que isso não existe. Mas, além da saída do Alonso, que já foi anunciado, que o Alonso fica só até no meio do ano, Igor Gomes, Scarpa e possivelmente, obviamente o jogador tem que topar sair, né, gente? Obviamente. Igor Gomes, Scarpa e Bernard, o Atlético vai tentar fazer um negócio com eles no meio do ano. Posso abrir uma gunning ali? Eu acho que eu nunca vi isso tão feliz desde que eu cheguei aqui na HG Play. Porque salários altos, rendimento baixo, num setor que o Atlético precisa muito. Então a tendência, vão negar a informação, mas isso é uma informação. E outra, o Hulk só fica no Atlético até o final do ano. O HG... Isso aí eu acho que não é surpresa, né? Todos os movimentos corretos, na minha opinião. Esses quatro você citou, né? O Alonso já tinha sido, né? Já tinha sido falado já há um pouco mais tempo por um jornalista, se não me engano. Não foi o Galante que deu, não? Não, veio do Paraguai a informação que ele... acho que ele veio do Paraguai. Ele tá já tinha um acordo com o Atlanta, né? United da MLS. Cara, eu vou te pedir um favor. Pedir uma permissão, na verdade. Se isso acontecer, Deus me livre aqui, eu vou beber umas 4 Gunning ao vivo. Vou ficar loucaço aqui no Deus me livre, viu? Loucaço, mano. 4, 5, 6, uma hora. Eu acho que o Atlético precisa necessariamente fazer esse movimento. Eu acho que o Scarpa tá nesse bolo aí errado. Cara, não acho que tá, Popó. Eu sei que o Scarpa, falei disso hoje na televisão, eu sei que o Scarpa é um cara introspectivo. Ele é mais na dele, né? Sim. Ele é mais fechado, ele é mais na dele. Eu nem acho que há desinteresse dele, não. Não, acho que a questão da análise do Scarpa é o que ganha pelo que está entregando. Mesmo quando ele é titular e tal. E eu acho que de repente pode ser uma boa mesmo. Falar, Scarpa, vamos arrumar um negocinho, vamos fazer um bem bolado, fazer uma troca, né? O Igor Gomes a mesma coisa. Já foi criado um ranço com o Igor Gomes e não rende, é impressionante. Mas vai trazer tecnicamente um melhor? E o Bernard também, cara, é um salário alto, mas eu acho que pouco rendimento. Aliviar a folha é interessante. Porque a gente está falando de jogadores que ganham cifras bem consideráveis. Mas de todos esses citados,
Vem alguém tecnicamente melhor do que o Scarpa? Você abre folha... Tecnicamente. Mas qual Scarpa? O hipotético ou o que tá jogando futebol? Hipotético me irrita o que levou o Atlético à final da Sul-Americana, o que deu 4 assistências durante todo o mata-mata da competição. Um dos jogadores mais importantes do ano passado. Cara, esse Scarpa ele não existe no Atlético mais. Não existe, faz tempo. Nesse ano não existe Scarpa. O do ano passado já é um jogador assim... O Scarpa ele teve alguns momentos naquela Libertadores em que o Atlético encaixou, ele fez alguns jogos bons, eu vou lembrar principalmente do contra o River... mas ele não justifica. Cara, o que ele ganha não justifica. A última boa sequência de atuações do Scarpa ainda com o Milito, gente. O Scarpa não tá conseguindo ser titular do Atlético. Foi naqueles jogos ali, principalmente de Copa do Brasil. A última boa sequência falando de sequência, óbvio, ele teve bons jogos depois. Mas a boa sequência de justificar você ter um jogador com o salário alto do investimento que foi feito. O último bom momento do Scarpa foi em 2024. Eu que eu já falei, o problema do Atlético hoje, HG e amigos, na minha opinião pelo menos, não passa por jogadores individualmente. Porque assim, a gente pode falar, o Scarpa não tá jogando, o Bernard nunca rendeu. Cara, mas são vários individuais que se tornam um coletivo, que é um grande problema no Atlético. E desculpa, o Hulk hoje faz parte desse coletivo também, tá? O Hulk faz parte. Concordo. Eu falei hoje de manhã aqui no Deus Me Livre e vou repetir. Barba não tem no contrato do Hulk que ele é obrigatoriamente, ele tem que jogar 90 minutos todos os jogos. O Hulk era o pior jogador do sistema ofensivo, foi o pior jogador do sistema ofensivo do Atlético contra o Fluminense. E ele não saiu. Ah, Luiz, mas o Hulk numa bola ele pode decidir. Pode, mas qual foi? Na temporada ele decidiu uma. Uma que foi contra o Cruzeiro no Mineiro. E assim, o Hulk não tá de sacanagem, o Hulk tenta. E se esforça até muito, né? Se esforça muito. Talvez desses caras ali da frente é aquele que ainda mais corre pra trás também quando precisa. Cara, ele se doa, mas ele não tá conseguindo. E assim, eu acho que você quer tentar explorar o melhor que o Hulk pode te oferecer hoje, cara, coloca o Hulk no segundo tempo, deixa o Hulk encontrar um adversário um pouco mais cansado, um pouco mais aberto, que vai ter mais tempo pra ele jogar, mas... Porque o Hulk... É isso. Hoje, pra ele, cara, 90 minutos pro Hulk, quarto domingo, não dá mais. Não aguenta. Não dá. O grande problema que a gente estava falando hoje sobre a questão do Atlético não ter referências, e não tem. O Atlético tem uma referência hoje no time titular. Uma. Vitor Hugo. Não, o goleiro. O goleiro. O Everton. Ah, tá. Aí fala uma referência. Não, referência. Por exemplo, o Hulk já foi, não foi? Ah, sim. O Scarpa já foi um né? dia. Sim, você olhava pro Scarpa, é uma referência no meio campo. Você olhava, o Arana foi uma referência na lateral esquerda. Zarate lá atrás. Hoje o Lodge eu posso considerar ainda ainda tá cedo, mas referência mesmo, jogador que você confia 100% hoje, tem um que é o Everton. E o melhor jogador de linha pra mim do Atlético é o Vitor Hugo, né? Disparado. O Vitor Hugo, sim. Disparado. Então, por exemplo, você vai pra lateral direito, o Preciado começa a se firmar. Bem, né? ontem, tá bem, também. mais um jogo bom dele. O Lianco, machucado, o Atlético trata com muito cuidado, a volta dele já foi referência, hoje tá voltando, então ainda não é. O Roman tem jogado bem, falhou no gol, mas tem jogado bem. Eu não tô falando de referência técnica, viu, HG? Mas eu acho que o Maicon pode se tornar uma liderança forte dentro do Atlético também. Mas tá vendo só que machucou e a falta que tá fazendo? O Lodge eu acho que também pode. O Lodge resolveu parte dos problemas ali da lateral esquerda. No meio campo você não tem, cara. Um tá machucado, o Alan Franco não é. Você não tem o Scarpa ali nem de titular hoje. No ataque você olha pra quem? Você não tem. O Dudu não é, o Coelho não é. Você tinha o Hulk. O Hulk era o cara que decidia jogos pro Atlético. Quem decide jogos pro Atlético? Porque o Carlos Vinícius decide pro Grêmio, o Caio Jorge decide pro Cruzeiro, o Flaco Lopes decide pro Palmeiras, o Caleri decide pro São Paulo, e quem decide pro Atlético? Não tem. Ou seja, você não tem referência e os jogadores que foram um dia já não entregam mais nem com o nome. Então o trabalho do Paulo Brax, que está inclusive prestigiado no Atlético, é a informação também que eu estou dando, está prestigiado, não tem a menor possibilidade de uma demissão do Paulo Brax. Ele vai ter trabalho nesse meio do ano aí, cara. Você citou o Dudu, né? O Dudu no último jogo do Atlético, o Barba foi com uma escalação diferente, com mudanças, né? Surpreendeu com o Bernardo e o Igor Gomes no time titular. Fez as 5 alterações e o Dudu não entrou no jogo, cara. E contra o Vitória ele entra muito mal, né? Muito mal.